Olá, olá! Tem uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Estamos nós neste lugar delicioso. Eu vou virar a câmera. Bem-vindos, eu vou virar a câmera, porque eu estou no lugar que foi meu parceiro durante 15 anos. Isso mesmo. Já imagina onde eu estou, né? Mas eu quero mostrar onde eu estou. Durante 15 anos, esse povo aqui foi meu parceiro e eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Olha só onde eu estou. Isso, vou virar essa outra. Olha o Marquinho vindo aqui. Esse é da casa. Olha, exatamente. Estamos Obrigado. aqui no restaurante Esperança. Olha o Marquinho aqui. Olha bonitinho. Quantos anos de Esperança, Marquinho? 30. Olha que loucura. Tá aqui, nós estamos aqui na Esperança. Vamos fazer o programa hoje daqui, voltando para cá, virando a nossa câmera. Olha que gostoso. Vamos tirar a água do meio do caminho. E ao meu lado, professor Leandro Pereira dos Santos, que hoje à noite estará lançando o seu terceiro livro aqui no Restaurante Esperança. E antes da gente começar, deixa eu falar lá aqui um pouquinho, olha, o circuito gastronômico da PAI de Guaratinguetá, na qual a Esperança pertence também. Está fazendo parte desse circuito gastronômico. Deixa eu ver onde é que está a Esperança aqui. Está aqui, olha. Esse aqui na minha mão, ó. Olha só. O prato da Esperança, fazendo parte do circuito gastronômico, é um bife de chouriço. Bife de chouriço com agrião e fritas, R$ 34,90. E lembrando que desses R$ 34,90, que é o valor máximo desta campanha, não é? R$ 9,90 vão para a PAI. Vai para a PAI, perdoe, tá? R$ 9,90 vai para a PAI. A Esperança está aqui no circuito gastronômico. Venha almoçar ou jantar. Ô Marquinhos, agora ele não está aqui. Eu vou perguntar se almoço e janta, se vale. Daqui a pouco eu dou essa informação para vocês. Se vale durante o dia ou só durante a noite, o circuito gastronômico. Daí você pede um selinho, gruda aqui o selinho e depois você vai concorrer para comer gratuitamente num desses tantos restaurantes que estão fazendo parte do circuito gastronômico da PAI. Primeira vez que está sendo feito em Guará, tem muitos restaurantes que queriam entrar, mas da próxima vez vai entrar. Não deu nessa, mas da próxima vai entrar. E como eu dizia, durante 15 anos, abrindo o nosso jornal, que agora mudou para a nossa revista Sintonia, Esperança. Boa comida é o nosso negócio. Tá aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, nós estamos aqui. Apolo, muito obrigada. Tá aí, um beijão pra você. Tiago Xavier, Robson Rasman, todo mundo aí. Estão lançando o livro, essa turma também, maravilha, com certeza, né? É a turma do Leandro. Jovens escritores de Guaratinguetá, profissionais de mão cheia. Isso aqui não tá aparecendo, não, né? Não, porque a câmera é mais em cima, que é o nosso calado, né? Para sustentar. Leandro, tudo bem? Tudo ótimo, Nilson. Você já conhece o Leandro, já deu entrevista para mim um punhado de vezes por vários assuntos. Para quem não conhece, Leandro é historiador, escritor, numismata e filaterista. Pouco, né? Ah, obrigada, Apolo, saudade de você também. Qualquer dia a gente vai bater um papo novo. Leandro, conte uma coisa. 3 livros? 3 livros. O primeiro foi A Guerra Fria Acabou. Isso, o primeiro foi A Guerra Fria Acabou, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi, comecei a desenvolver em 2004, quando eu entrei no ensino médio. E a partir desse momento, que eu peguei os anos 2004 até 2014, desenvolvi por 10 anos essa pesquisa, até o final do mestrado. Comecei no ensino médio, levei o tema para a graduação. Você começou no ensino médio fazer A Guerra Fria Acabou? Comecei no ensino médio. Eu vou pedir para eles abaixarem o som um pouquinho. Lá. Comecei com 15 anos de idade. A Guerra Fria acabou. Mas como é que uma pessoa, um jovem de 15 anos de idade, estava preocupado com a Guerra Fria?
Por causa da seguinte questão, eu tinha um professor de geografia no ensino fundamental 2, entre a sexta e a oitava série, atual sétimo, nono ano, chamado Elcio Ramalho de Souza. E o Rogério Lacaz, antigamente, nós tínhamos matérias além das matérias do currículo normal, né? Maravilha. O Rogério Lacaz é uma escola diferenciada. Diferenciada, por estar dentro da escola especialista. E o professor Elcio foi o meu professor de geografia e o meu professor de geopolítica, né? Que é uma matéria. Tinha geopolítica nessa época? Tinha geopolítica dentro da matéria de geografia. Olha que bárbaro! Dentro da matéria de geografia. Vocês, professores de geografia, vocês dão geopolítica aí na sala de aula? O que seria geopolítica para as pessoas entenderem? Na verdade, geopolítica é um estudo do meio, das relações entre países, né, das relações militares, políticas, sociais, econômicas entre países e o que essas relações podem acontecer no mundo, né? Geografia, política, né? Então quando você estuda vários assuntos relacionados à dinâmica do mundo, né? Ou seja, por exemplo, nós vamos cuidar dos nossos minerais porque tem gente de olho nos nossos minerais. Geopolítica. Ó, olha só. Esses assuntos que estão aí surgindo hoje em dia na internet, nos jornais, por favor, não acredite só no que você lê na internet, assim, no WhatsApp, em redes sociais, não. Vá lá, abra o jornal Estadão, o Globo, a Folha, ou qualquer jornal dali do seu estado, veja várias opiniões de vários para poder saber, não é, Leandro? Sim, porque com certeza. Assim não tem jeito. Cides, muito obrigada. Esperança, gosto muito. Vem pra cá, vem pra Esperança. E também, nesse estudo de geopolítica, me formei no ano de 2003, fui para o ensino médio em 2004, lá no Colégio Albert Einstein, e lá também peguei ótimos professores de geografia, o Freire Bastos, Daniel Costa, Evaristo Ragazzini na área de história, maravilha, que também, só gente boa, hein? Só gente de primeira, e que também me atiçaram essa curiosidade na questão geopolítica. E o que aconteceu? Ali eu pude ter um ambiente fértil, né, que o professor Elcio plantou em mim. Isso no científico a gente chama, isso no científico. Né? O professor Elcio... Você fez aonde? Eu fiz o ensino médio no Albert Einstein. No Albert Einstein, perfeito. Primeiro, segundo, terceiro ano no Albert Einstein. E o que aconteceu? E ali no ensino médio eu comecei a estudar melhor as relações entre países, né? E o que aconteceu? Eu comecei a me interessar muito por geopolítica, muito mais. O professor Elcio plantou essa sementinha em mim, no meu coração, na questão de geopolítica, e eu comecei a estudar muito mais no ensino médio. Foi onde veio a ideia de escrever um livro relacionado à Guerra Fria. Levei essa ideia para a faculdade. O meu TCC foi sobre Mas Guerra naquela Fria. época já tinha acabado a Guerra Fria, quer dizer, entre aspas. Marquinhos, só para baixar um pouquinho, se puder, por favor. Aí... Não precisa tirar não, só baixar. Legal. Aí que está. Marquinhos é 10, 30 anos de Esperança. Olha esse cara ali. A minha eu vou idade, entrevistar. a minha sua idade ele está aqui trabalhando na Esperança. E a mesma cara, vocês viram, né? Então, aí que tá. No meu livro eu consigo provar que a Guerra Fria ela pode ter acabado em alguns sentidos, mas não totalmente. Porque ainda tem um resquício da Guerra Fria, que é a Coreia do Norte. Surgida aí em 1949, foi a divisão entre a Península Coreana, Estados Unidos ficou com o Sul e a União Soviética ficou com o Norte. Mas as pessoas entendem como Guerra Fria uma ideologia diferente, por conta de terem ideologia diferente entre os Estados Unidos e então União Soviética, que agora é a Rússia, né? Voltou a ser Rússia, então acabou a Guerra Fria. Mas era a União Soviética e os Estados Unidos. Uma ideologia política diferenciada, uma era comunista, a outra era capitalista, e por conta disso, uma concorrência muito grande armamentista. É mais ou menos isso? Então, na verdade, a Guerra Fria foi uma guerra de instituições. Como assim uma guerra de instituições? Eu tenho instituição socialismo, que tem todo um modo operante de ser, de pensar, de agir, e tem a instituição capitalismo, que também tem um modo todo de operante de ser, de pensar. Né? Então a Guerra Fria não foi só uma guerra relacionada à própria geopolítica, às armas, foi muito mais uma guerra de instituições, tá certo? Uma guerra entre duas ideologias, duas instituições, e que deixou resquício.
né? Um desses resquícios, onde eu foco nesse livro, é a questão da Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo. Né? Porque a Coreia do Norte, ela herdou praticamente toda aquela, podemos dizer em grosso modo, aquele ranço da Guerra Fria ainda. Né? Então, até mesmo as questões da relação entre Coreia do Norte e Estados Unidos... a maneira de agir ainda é a mesma da Guerra Fria. É a mesma da Guerra Fria. Né? Olha só, um pouquinho de história de um rapaz que começou a se interessar por Guerra Fria aos 15 anos de idade. E aos 15 anos eu comecei... Você não pensou em fazer diplomacia, não, Leandro? Então, eu fiz mestrado em Relações Internacionais. Então... Né? Porque, na verdade, o Brasil ele não tem uma faculdade direcionada completamente para diplomacia. Mas o Itamaraty, não tem uns cursos lá no Palácio? O Instituto Rio Branco, ele tem o curso dele, que é de formação de diplomatas, mas você tem que entrar no Instituto Rio Branco já com uma faculdade concluída. Perfeito. Qualquer uma, né? Direito, medicina, qualquer um pode concorrer à carreira diplomática. Haja vista ter uma faculdade concluída. Nós tivemos bons diplomatas, não? Tivemos. Vinícius de Moraes foi o máximo. Diplomata. Bárbaro, Vinícius de Moraes. Aqui em Guará, o diplomata Rangel. É verdade. De Guará. É de verdade. Foi diplomata. A família Zappa teve diplomatas. Teve diplomata. Né? Olha só. Então nós tivemos diplomatas aqui na nossa região também que puderam atuar no exterior, em embaixadas do Brasil. E até que o curso de Relações Internacionais aqui no Brasil é de 2002. Ainda o curso, a primeira faculdade que teve foi a USP. É um curso de, hoje estamos em 2017, estamos em 2019, 17 anos. E o que você acha das relações que estão assumindo internacionais do Brasil de hoje? Não parece que está patinando, não? Então, o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo sabe que ele é, assim, um presidente voltado à direita, né? E então as relações internacionais terão uma guinada à direita. Não, até aí tudo bem. O problema é como tratar os outros países, porque um diplomata se fala alguma coisinha, isso pode ter repercussões econômicas. E aí a minha pergunta para você, ainda é válida essa coisa? Porque a gente vê, a China é comunista. Tá, mas comunista como? É o país mais capitalista que eu conheço. Ele só é comunista, eu acho que no trato do povo dele, né? Mas é o mais capitalista que eu conheço. A Rússia é capitalista também. Estados Unidos capitalista. Nós somos capitalistas. Quer dizer, o mercado, o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa. Quem manda nas relações internacionais são o dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro falou que ia tirar a embaixada do Brasil de Jerusalém. E o que aconteceu? Os árabes não foram mais perto da gente. Aí eu recorro ao seguinte história. Como é que está funcionando isso agora? Aí eu recorro à seguinte história. A bandeira da Croácia, se você for analisar a bandeira da Croácia, ela tem aquele quadriculado ali no meio. Então, a Croácia foi formada dentro de um jogo de xadrez. Foram dois reis jogando xadrez. Em homenagem a isso, a Croácia tem aquele tabuleiro de xadrez na bandeira. Então, relações internacionais é nada mais, nada menos que um jogo de xadrez. Tem que saber jogar, né? Tem que saber jogar. Relações, não pode falar as coisas assim, pá. Assim. Não, tem todo um preparo, toda uma questão, todo um estudo que tem que ser feito. Então, relações internacionais é um jogo de xadrez. Né? Uma hora o seu oponente pode estar ganhando as peças, outra hora você pode estar ganhando e ele perdendo. O jogo pode dar uma reviravolta e você derrotar a rainha dele ou ele pegar a sua rainha. Pois para quem não sabe, outro dia estava uma comitiva de deputados do partido do presidente da República fazendo relações públicas com a China, né? E, consequentemente, daí advir bons contratos comerciais, quando o guru do seu presidente, que não mora no Brasil, o seu Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, falou uma bobagem lá nos Estados Unidos, os chineses ficaram bravíssimos. E a comitiva ficou sem graça, sem saber o que fazer. Por isso que eu falo, relações internacionais é um mero jogo de xadrez. O embaixador da China no Brasil imediatamente disse: nós só investimos em países que somos bem recebidos. Jogo de xadrez. Parece que o Brasil não está sabendo fazer isso direitinho ainda não, né? Uma das coisas que eu falo, né, é que o cargo de ministro de Relações Internacionais é um cargo político.
né? Então... Mas tem que Então... saber fazer, né? Olha que delícia, esse assunto foi indo, mas esse foi o primeiro livro desse menino. O segundo foi Estudos Econômicos dos anos 90. Isso. Quantos anos você tinha, Leandro? Aí foi um artigo que eu escrevi para a USP, uma disciplina de mestrado que eu tive com o professor Jacques Markovitch. E eu fiz um artigo sobre o estudo, a transição, envolvendo um pouquinho de Guerra Fria também aí, principalmente a queda do Muro de Berlim, mas a transição do Brasil de uma economia onde eu tinha uma reserva de mercado para as coisas, onde era proibido você importar um Harris perfume. É verdade. Para um governo que o senhor presidente Fernando Collor chegou e abriu os mercados. Então eu estudo esse choque de mercado tá que certo teve, que ele levou o nosso dinheiro, mas abriu o mercado. Que teve aí nos anos 90, principalmente nos anos de 90 para frente, né? Quando você não podia importar nem um perfume e do nada você pode importar carro. Porque eles xingam nossos carros de carroça. De carroça, na época. Na época. Por quê? Porque no regime militar nós tivemos uma lei que proibia a importação de produtos ditos supérfluos, né? Esses produtos ditos supérfluos, a proibição não teve nenhuma base econômica legal, nenhum estudo aprofundado, né? Foi feita por uma questão meramente política. Aí eu torno a voltar novamente, o uso político de cargos, de indicação. Então... Você precisa saber da política, mas você precisa saber como funciona as coisas também, de economia, ué. Porque isso levou o Brasil a ficar num atraso tecnológico muito grande. Em 89 nós tínhamos um atraso tecnológico imenso. Há quem diga que nós vamos retroceder, você acredita nisso? Não, eu não acredito. Eu também não acredito. Eu não acredito porque no andar que nós estamos não tem como voltar. Até porque alguns valores as pessoas estão querendo voltar. Até porque nós estamos num mundo economicamente falando, né? Nós estamos num mundo globalizado e hoje em dia é muito difícil você ter uma economia 100% fechada. Você pode ter leis que protegem o seu produto, mas você não pode ficar totalmente isolado do mundo. Pergunto para você, existe algum país neste planeta que seja 100% autossustentável? Não. Não então existe. O que ele falou é que o seu Trump está querendo fazer um protecionismo, fechar ele lá, mas ele vai precisar comprar de fora alguma coisa que ele não tem. E daí, como é que vai ser? O senhor Donald Trump, né, ele é esperto, ele sabe jogar xadrez. Aí que tá, ele sabe jogar xadrez e ele tem o poder sobre o tabuleiro. É que nem o menino, a bola é minha, acabou o jogo que eu perdi, entendeu? Ele é o dono do tabuleiro. Sei. Então ele, vamos ver até quando, por enquanto, tem que ver alguém que sabe jogar xadrez tão bem quanto ele. Porque muito além de ser presidente e político, ele também é comerciante. Bom, ele é mais comerciante do que político, né? Ele tá entre nós. Né? Ele tá administrando um pouco o país como tinha administrado as empresas dele. Se o Congresso deles não pedir o impeachment dele já, né? Verdade. Ó, isso nós estamos conversando. Você me lembrou agora a bandeira da Croácia no tabuleiro. Todas as bandeiras têm um significado. Tudo que é desenhado numa bandeira não é aleatório. Não. Não foi um artista plástico que criou ali sem nenhum motivo qualquer, só de uma inspiração divina. Não é assim não, né? Não. Mas isso vai ficar para outro programa. Com certeza. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre os desenhos. Você entende disso também, né? Entendo. As nossas bandeiras, as bandeiras todas. Agora, esse foi o segundo livro de economia. E o terceiro, 1K de genialidade. Está aqui, ó. 1K de genialidade, que será lançado hoje aqui na Esperança, hoje à noite, 8 horas. 7 horas. 7 horas você está convidado a participar e a comprar. E esse livro é o quê? 1K de genialidade. Adorei essa foto aqui da capa. Capa do Thiago Xavier. Ô, Thiago, parabéns para você, Thiago Xavier. Thiago é meu capista. Tá aí assistindo. Maravilha, olha só. Thiago, ele é meu capista. Eu até brinco com ele, ele é o artista que faz as capas, todas as minhas capas. Por que tá escrito esse é meu? Porque uma vez, quando eu lancei o primeiro da Guerra Fria, eu quase fiquei sem. Jura? Então, a Cíntia, a minha esposa falou assim, o que a minha esposa falou? Você falou, Leandro, pelo amor de Deus, guarda um.
Aí eu guardei... Esse é meu, é Esse dele. é meu. Esse é meu, é dele. O Apolo está pedindo vamos falar sobre a importância do patrimônio. Esse livro trata-se disso? Trata-se disso. A importância do patrimônio histórico, material e imaterial da nossa cidade. É o capítulo 2. O capítulo 2 desse livro, Neuza, é o meu capítulo de estimação. É o meu filho. Eu tenho um filho, o Lucas Lutero, que hoje agora deve estar dormindo com o avô dele. E eu tenho um outro filho que é esse capítulo 2 desse livro. Por quê? Chama-se A Preservação. A Preservação. Porque nesse capítulo 2 eu faço uma linha do tempo de proteção patrimonial na cidade. Eu venho desde a Dona Teresa Maia, a qual eu agradeço de coração, porque graças a ela hoje nós temos patrimônio para estudar. A cultura de Guará deve muito a Teresa. Deve muito a Teresa, né? Corajosa, criou o Museu Frei Galvão praticamente sozinha. Não é verdade? Os tombamentos todos ela gerenciou sozinha. Tudo. Né? E o que acontece? Eu pego desde dela até o Luiz Carvalho. Maravilha. O Luiz Carvalho, esse que foi o último nosso secretário de Cultura e que teve a ideia da criação de um decreto de preservação patrimonial. Mas nós sabemos que o decreto não tem força de lei, né? Eu tô com medo que as coisas estão destruindo muito aí. Mas o decreto incomodou. Incomodou, o decreto incomodou. Né? Tá aqui a assinatura do decreto, tá aqui no livro. Não, essa daí é a assinatura da reabertura do Museu Frei Galvão. Ah, do Museu Frei Galvão. Museu Conselheiro Rodrigues Alves. Tá aqui. Né? E aqui você conta a história do que nesse livro? Então, eu faço um apanhado da Guaratinguetá no início dos anos 50, né? Precisamente entre 50 e 51. A saída da nossa cidade de uma área... Por que 50 e 51, Leandro? Porque foi a época que o Clube dos 500 foi criado. O Clube dos 500 é de 1951, né? E o que eu trato nesse primeiro capítulo? Eu trato sobre a transformação de Guaratinguetá de uma cidade meramente agrícola para uma cidade que já começa a se industrializar, né? Nós não éramos meramente agrícolas, nós tínhamos uma indústria de peso aqui, que é a fábrica de cobertor, que é de 1912. A fábrica de cobertor é de 1912? 1912. Essa fábrica de cobertor outro para fazer um livro 1912. Lógico, o comendador Bonora ele nos dando uma abertura, a gente faz sim. 1912? Eu sabia que era antiga, mas não imaginei 1912. Tanto. E o que acontece? Nós tínhamos essa indústria, mas na verdade era praticamente uma das únicas. E no finalzinho dos anos 40, anos 50, Guaratinguetá começa a receber, além da escola... Guará era mais pecuarista do que agricultura, né? Guará era uma cidade que dependia da terra. Todos os quesitos. E com a vinda da aeronáutica para cá, nós tivemos o quê? Nós tivemos a transformação de Guaratinguetá numa cidade que dependia da terra, uma cidade onde vai ser injetado um público assim grande, turístico, vieram de outros lugares, né? Porque nós temos militares de vários estados do Brasil, até do exterior ali. Cá entre nós, sofreram com o preconceito de Guará que vocês não imaginam. Né? Sofreram. Esse povo da aeronáutica que veio para cá sofreu muito com a arrogância, a prepotência e o preconceito dos guaratinguetaenses. Verdade. E Guará deve aeronáutica. Guará deve aeronáutica, porque se não fosse aeronáutica aqui, Guaratinguetá não seria a Guaratinguetá de hoje. Porque aqui nós temos uma população X que veio para cá, nós temos as indústrias que vieram logo atrás da aeronáutica, né? E nós temos a Via Dutra. Foi inaugurado em 51 também. Em 51 também. 51 e o Clube dos 500 trazendo um outro povo diferenciado. Trazendo outro povo diferenciado. Por que Clube dos 500? De acordo com a Ana Cristina Canitieri, que é uma das que incentivou a escrever esse livro, minha amiga do coração, que eu devo muito a ela. Aí, porque Titi. Ela me deu todas as forças para poder escrever. São 50 socialites, 250 de São Paulo, 250 do Rio de Janeiro. Era isso? Eu não sabia. Era isso. 250 socialites do Rio, 250 socialites de São Paulo. Que se juntaram e Orozimbo Roxo Loureiro criou, então, o Clube dos 500. Dessas 500 pessoas. Dessas 500 pessoas. Que era um clube para eles. Que era um clube para eles. Um clube privativo. Privado, né, para eles. E por que em Guaratinguetá? Porque Guará está no meio do caminho entre Rio e São Paulo. Bem no meio. Guará, daí, já deixando assim, em novembro vai ter um evento que o Núcleo MMDC vai fazer,
que é o primeiro simpósio de história militar de Guaratinguetá. E nesse simpósio... Ele também faz parte e criou o núcleo MMDC de Guaratinguetá. Da Revolução de 32. Vamos compartilhando isso aí, gente. Compartilhando essa história da nossa cidade aqui, ó. E nós vamos ter o simpósio de história militar. Esse simpósio de história militar vai estudar isso. O porquê que Guaratinguetá e o Vale do Paraíba tem bases militares, é uma região industrial, e o porquê que a Dutra corta aqui. A Dutra podia ter dado uma volta maior. Por que a Dutra corta aqui? Porque a Dutra seguia o caminho da antiga Rio-São Paulo. Certo. Né? E querendo ou não, o caminho do Vale é o mais curto entre São Paulo e Rio. Há quem diga que você vendo de São José para cá, a Dutra segue normalmente uma reta, né? Quando chega ali na Aparecida, ela já começa a subir e aqui em Guará ela faz mais uma curva assim para um canto mais próximo à Serra do Mar, ou seja, a Serra da Quebra-Cangalha. Isso. Não é isso? É topografia isso mesmo, esse traçado, ou tinha um interesse maior? Porque há quem diga, olha, vou falar uma coisa aqui que eu não sei, mas há quem diga que essa Dutra fez essa curvinha para ficar mais próxima da fábrica de explosivos do então André Broca Filho, que tinha a fábrica de explosivos ali do outro lado da Dutra. Não duvido. Como nós falamos, nós não temos provas, né? Onde a fumaça a fogo, né? Fogo. Não temos prova. Não duvido, porque se eu tenho uma indústria com escoamento para a Dutra, é mais fácil. Porque o nosso país é um país meramente aero, né? Não tenho nem um tráfego de aviões de carga grande, eu tenho transporte rodoviário, né? E se tem uma indústria que eu tenho um caminho para a Dutra, é muito mais fácil do que você ter um caminho longe da Dutra. Então, eu não duvido. Não duvida, né? Não duvido. Olha só. E aqui, seu Benedito Martins. Está aqui Benedito no livro. Benedito Martins. Olha, para quem não conhece, seu Benedito Martins está aqui. Tá vendo esses carros aqui? É do posto de gasolina ali. Quem fez esse carro? Oscar Niemeyer. Obra do Oscar Niemeyer. Esse aqui, debaixo do lado dos carros ali do posto.